De acordo com o último relatório do Web Shoppers, o comércio virtual brasileiro faturou no primeiro semestre de 2018 mais de 23 bilhões de reais. Para garantirem ou ampliarem as vendas, algumas empresas estão se rendendo ao e-commerce. Esse setor está crescendo gradativamente. E-commerce no Brasil é o tema desta edição do CRA Entrevista. Mas antes de eu dizer quem é o nosso convidado de hoje, curta este vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Para conversar sobre e-commerce, marketplace e omnichannel, não poderíamos ter chamado uma pessoa melhor do que René Abbe, CEO e presidente da Rakuten Brasil. Tudo bem, René? Tudo jóia, Maria Rita. Bom, muito obrigada por participar do nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do CRA Entrevista. René, diante de alguns números apresentados em 2018, a gente já pode dizer que o Brasil abraçou o mercado online? Sim, eu acho que apesar da história do comércio eletrônico no Brasil já ter mais de uma década, a gente pode dizer que ano a ano a gente consegue notar que há uma progressão na representatividade do e-commerce diante das vendas do varejo. Entretanto, é válido dizer que, apesar do crescimento dos números de e-commerce do varejo do Brasil, o total de vendas do e-commerce ainda representa entre 3% a 4% do total do varejo, enquanto que nos Estados Unidos, para comparação, esse número fica entre 9% a 10%. Então temos aí um espaço muito interessante para avançar. É uma oportunidade, um sinal de que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Foi esse espaço então que a Rakuten enxergou aqui no Brasil em 2011, quando ela se instalou aqui? Na verdade, a missão da Rakuten ela é sempre centrada no lojista, no varejo. Então, o que nós mapeamos globalmente foi exatamente que, depois de ajudar quase 77 mil lojistas em todo o mundo a ter o seu negócio online próprio, a gente viu que o conjunto de nossas propriedades e soluções, ela poderia ajudar também o varejista brasileiro. E que parâmetros assim, a gente consegue traçar desse ano de 2011, né, quando a Rakuten chegou ao Brasil, até hoje? Quais são os fatores que você acha que tem popularizado o e-commerce aqui no Brasil, apesar de ainda ser muito pequeno, né, como você já nos falou? Eu acho que alguns pontos de estrutura mudaram muito. Por exemplo, a representatividade do mobile, ela cresceu de uma forma assustadora. Então, o que acontece? Além da participação da mídia mobile na representatividade do faturamento do e-commerce, o que acontece é o seguinte: a popularização desse aparelho, o smartphone, na população brasileira, ela acaba oferecendo o acesso à internet para pessoas que não tinham. Então, o que acontece hoje? Até pouco tempo atrás, para você ter acesso à internet, ou você teria que ir no Internet Café, ou você teria que ter uma linha de internet em casa, ou você acessa do trabalho. As pessoas hoje têm acesso a toda a internet através de um aparelho que nos últimos 5 ou 6 anos teve uma redução de preço muito agressiva, e essa acessibilidade acabou afetando também os números de representatividade no e-commerce. Então, muita gente que não tinha acesso em 2011, até pela internet, até via um computador de mesa, hoje acessa os sites de e-commerce de todo o país através de um aparelho que está sempre com ele. Falamos um pouco agora dos consumidores, mas eu acho interessante a gente falar também sobre os empresários, né? Na sua opinião, aquele empresário que ainda não está interagindo com o e-commerce, como é que ele deve se preparar para essa nova fase, para esse momento, na verdade? Essa é uma boa pergunta. Muita gente vem perguntar se a minha loja ou o meu negócio está pronto para ir para o e-commerce. Alguns dizem que depende do seu faturamento. Se você atingir um certo tamanho, você está pronto. Eu já tenho uma opinião que é o seguinte: a questão do tamanho e faturamento não está diretamente relacionada à preparação do empresário ou da empresa dele para o e-commerce. Muita gente acha que operação de e-commerce é apenas uma página com os produtos que magicamente clica e você vende online. Tem muita coisa atrás disso, porque exatamente nesses últimos anos houve uma profissionalização muito grande do segmento da indústria. Então, as operações ficaram cada vez mais complexas. Então, o que acontece? Você tem não apenas a loja em si, que é a sua presença na internet, você tem que conseguir receber os pagamentos pelos quais você vende os seus produtos, você tem que conseguir entregar, você tem que conseguir, na verdade, estar presente nos canais onde o seu consumidor está.
Então, a complexidade de uma operação de e-commerce hoje no Brasil, ela está ficando madura, ela fica cada vez mais parecida com as suas contrapartes nos Estados Unidos e Europa. Isso significa que também os custos gerais aumentam, porque antes você tinha um certo senso comum em dizer que uma loja na internet é muito mais barata, é quase de graça. Hoje não é bem assim. Você tem a parte operacional, que você tem que se preocupar em oferecer uma boa experiência para o seu cliente. E segundo, é que hoje o grande custo para que você tenha uma operação de comércio eletrônico bem sucedida tem a ver com a atração de tráfego. E quanto mais lojas, mais competitividade pelo tráfego você vai ter. E isso aumenta de uma forma exponencial e tem representado um aumento muito grande na participação dos custos gerais de uma operação de e-commerce. Toda essa sua colocação vale também para o microempreendedor, para aquela pessoa, porque hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, as pessoas acham que basta criar uma página na internet ou então um perfil numa rede social, pronto, eu já tenho a minha loja virtual. Não é bem assim, mas muitos microempreendedores estão seguindo por essa linha. Isso também vale, tudo isso que você nos falou, acabou de nos falar, vale também? Na minha concepção, na minha opinião, é o seguinte: hoje, a questão daquela página da loja, da operação de varejo dele, ela, na verdade, hoje é um modelo que provavelmente vai mudar muito nos próximos 5 anos. Na nossa opinião, e isso orienta o desenvolvimento de nossos sistemas, é que é o seguinte: hoje, qualquer tela, qualquer device, qualquer mídia pode ser um veículo para apresentar o seu produto e efetuar a compra. Então nós estamos falando desde comunicadores de mensagens instantâneas, nós estamos falando aí de aplicativos de navegação entre fotos, as próprias redes sociais, elas têm um ponto muito poderoso que é o contato com o consumidor. Ela retém esse contato e por causa disso a mídia criada, que é uma mídia totalmente nova, ela pode ser usada para exatamente veicular os produtos a serem vendidos para os consumidores. Então, estamos numa transição de uma página onde você tem ali um display com todos os seus produtos e aí um produto colocado estrategicamente na tela do seu usuário, naquela mídia ou aplicativo que ele estiver usando. Então, mais uma camada de complexidade acontece, mas o que acontece também é o seguinte: o acesso às redes sociais acaba criando um acesso fácil, que no jargão da indústria se chama acesso à última milha, ou seja, aquele último ponto onde você entra em contato com o cliente, você consegue criar esse tipo de comunidade através das redes sociais. É lógico que um modelo desse, para pequenos e microempresários, funciona dentro das capacidades, dos estoques dele. Mas quando você vai falar de empresas maiores, nós temos que pensar em escala. E aí, as redes sociais, pela característica de serem muito fragmentadas, geram um trabalho operacional muito grande e aí a gente volta à abordagem clássica da loja na internet. Nós vamos observar nos próximos anos uma convergência muito grande. Ninguém sabe exatamente qual vai ser a fórmula, mas, acima de tudo, uma coisa que é certeza quem tiver acesso e conseguir engajar a última milha é o que será o rei dessa nova abordagem do e-commerce. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o marketplace. Esse ambiente que você traçou para a gente agora, essa convergência, é um pouco isso? Explica pra gente o que é o marketplace. Na verdade, o marketplace é um lojista que vende produtos de outros lojistas, como se fosse um shopping ou uma loja de departamentos. Você vai numa loja de departamentos, você tem lá o cantinho da marca A, o cantinho da marca B, aí você tem um display da marca C, ela paga mais para estar lá com um stand maior, com um sortimento maior. Então é exatamente o conceito de uma loja de departamentos. Há várias vantagens em você colocar o seu produto para ser vendido dentro de um marketplace. Você tem acesso a tráfego. Ou seja, as pessoas que estão lá passeando, que nem no shopping, elas vão para comprar uma coisa e acabam comprando outra. Isso também acontece nos marketplaces. Então, como eu já disse, a atração de tráfego hoje é um componente de custo cada vez maior da operação de e-commerce. Se você participa de um marketplace, essa questão do custo de tráfego ela acaba sendo amenizada. Um outro ponto também é que você, dependendo do seu produto, você acaba pegando carona em alguns outros produtos bem-sucedidos. Isso também ajuda na conversão desse tráfego em compras. Um grande ponto só que é preciso ressaltar é que a presença do marketplace não pode ser a única abordagem ou a única iniciativa do varejista em estar online. Por quê? Porque é necessário que
você tenha o seu principal canal de distribuição, que é a sua loja, para que haja o reconhecimento da marca, a tangibilização do serviço que você oferece, do produto que você vende para o consumidor final. Porque uma das desvantagens do marketplace é que a marca do marketplace fica na frente da sua. Então, eu vou comprar hoje na loja tal. Mas foi entregue pela loja jujuba.com, mas eu comprei na loja X. Esse tipo de miopia causada pela presença do marketplace, ela tem que ser considerada, e aí você tem que ter um equilíbrio muito grande da presença e da disponibilização do seu inventário nos mais diversos canais. Bom, explica pra gente qual a importância do Omnichannel para o desenvolvimento eficiente do mercado online. É um nome que ainda muitas pessoas não devem conhecer, não devem saber o que é que significa esse termo. O engraçado é que o termo Omnichannel, apesar de ser recente, eu costumo conversar muito com os nossos clientes assim, há mais ou menos 7, 8 anos que nós temos uma funcionalidade nas plataformas da Rakuten que chama Retira na Loja. Ou seja, hoje é o famoso, né, Order Online, Pickup Offline. Ou seja, o Retira na Loja sempre existiu. E o que aconteceu, na verdade, foi um empacotamento desse conceito, na verdade, aonde você define de uma maneira mais pragmática a questão da intersecção do canal de venda físico e do canal de venda online. Tá? Então, eu gosto de enfatizar a questão do canal de venda, porque muita gente confunde o fato de você ter um site de comércio eletrônico e fala, olha, isso aqui é um negócio isso aqui é um negócio online. Não, ele é apenas uma loja, na verdade, ele é apenas um canal da operação de varejo dele, não é um negócio online. Não é o próximo Twitter, o próximo Facebook, não, ele é apenas um canal. Então o que acontece? Quando as primeiras lojas virtuais apareceram, houve uma divisão de mundos. Estoques separados, consumidores separados, e o que acontece é o seguinte, o consumidor ele não fica numa mídia só. O pessoal, com o desenvolvimento e também da maturação da dinâmica de comércio eletrônico, os varejistas e também os agentes, parceiros e fornecedores do mercado notaram que há uma barreira muito tênue entre o físico e o online e melhor, na verdade, um pode ajudar o outro. Então o Omnichannel, o termo foi criado para definir o conjunto de abordagens, tecnologias, procedimentos para que se promova a venda do seu produto, seja nas lojas físicas, seja no online, seja no seu celular, seja em qualquer espaço onde o consumidor está. Os varejistas que conseguem dominar isso muito bem, eles na verdade têm o primeiro benefício você tem a presença do seu produto por mais tempo com o seu consumidor. Bom, o René Aby, ele tem mais de 20 anos de carreira executiva, trabalhou muitos anos no mercado financeiro, foi diretor do PayPal para a América Latina, vice-presidente do Buscapé e há 3 anos está como CEO e presidente da Rakuten Brasil. René, eu queria que você falasse para a gente como é que tem sido essa experiência, né, nesse universo do e-commerce. Fala um pouco sobre essa transição, né, do mercado financeiro para esse novo mundo do mercado online. Apesar da minha carreira inicial ter sido sempre no mercado financeiro, e eu posso dizer que eu gosto muito dessa indústria, eu sempre me identifiquei muito com a tecnologia. Eu sempre tive muito contato, eu sempre tive muito envolvido com iniciativas de tecnologia, tanto que um pouco antes do Buscapé, no grupo BNP Paribas, eu era responsável exatamente por novos produtos, tecnologias e inovação. E o que acontece é o seguinte, a transição foi complexa, não no sentido da mudança em indústria. Tá? O que eu acho que foi um impacto grande foram o que acontece. O perfil de profissionais que estão nas empresas. O perfil de profissionais do mercado financeiro é um profissional muito definido, com uma faixa etária muito definida. É quase um modelo porque é uma indústria que está há quase um século no Brasil. As operações .com, elas são muito heterogêneas do ponto de vista de recursos humanos e são muito mais jovens.
Então, por exemplo, o Buscapé tinha uma média de idade de quantos? 24, 25 anos. Eu era o mais velho e na época eu tinha 39. Então, o que acontece? Essa mistura de recursos humanos, diversidade, não apenas da questão de perfis de pessoas, mas a questão da idade, ela foi bastante significativa. É necessário você aprender a navegar dentro do que se convenciona a dizer da geração Y, dos millennials e também da geração Z, porque, assim, eles são muito diferentes, mas são a força de trabalho de hoje e do futuro. O grande desafio do gestor que seja inicia agora ou está migrando para esse mundo mais digital é que o chamado millennial ou geração Z, eles têm traços que precisam da ajuda, tá, dos baby boomers, dos Gen X, para que eles consigam atrair e usar a energia que eles têm de uma forma mais focada para o universo corporativo. Porque assim, o que nós chamamos de empowerment da geração, ou seja, eles são muito empoderados, porque eles foram criados por uma geração que diz assim, você pode tudo, né? Você quer, você pode. Ela é exacerbada pelo imediatismo, né, da internet. Eu quero uma pizza, é só pedir. Eu quero um jogo online, é só fazer um download. Então a questão do imediatismo, de você conseguir ter essa o que eu chamo de gratificação instantânea, ela cria um universo de pessoas muito ávidas exatamente por essa dinâmica. E às vezes no mercado corporativo, seja em ascensão de carreira, seja nos resultados e até fazer negócios, você tem uma dinâmica que demora um pouco mais do que a expectativa do chamado millennial ou da geração Z. Então é necessário explicar, é necessário formar, é necessário entender essa dinâmica para que eles se tornem produtivos e possam também criar as suas próprias dinâmicas de trabalho para que eles se tornem profissionais bem-sucedidos e para poderem treinar, né, a geração próxima que virá. Você então acha que é exatamente essa diversidade, essas múltiplas oportunidades, possibilidades que atraem tanto o jovem para esse mundo? Porque inclusive eu tenho números aqui que colocam, se eu não me engano, são 11,6% dos jovens estão empreendendo no mercado online. Então é justamente isso, essas incertezas que atraem esses jovens? O jovem e também os não tão jovens assim, mas o espírito empreendedor, o espírito que vai atrás do novo, de tentar desafiar, de criar alguma coisa nova, ela encontra um ambiente muito interessante no online, que ele é inovador pela natureza, ele envolve muita tecnologia pela natureza, ainda é um ambiente razoavelmente onde você pode moldar o seu negócio, o seu futuro. Eu acho que, assim, um pequeno parênteses sobre o avanço das redes sociais e tudo mais, só temos que ter o cuidado porque, na verdade, as redes sociais, elas acabam sendo uma tentativa de tentar padronizar o terreno para que seja a internet de alguns e não de todos, mas enquanto existir a internet livre, nesse ambiente existe o espaço para a inovação, porque, na verdade, é um terreno tão sem forma que atrai exatamente o perfil das pessoas que querem empreender, que querem fazer com que a existência delas tenha um propósito e que eles possam mencionar com orgulho que fizeram e criaram alguma coisa. Então, o ambiente é muito propício para a atração. Não é a questão exatamente do e-commerce ou a questão do online, mas a possibilidade de você conseguir começar uma coisa que é sua, de você satisfazer a necessidade, principalmente dos millennials, de você pegar e realizar alguma coisa. Então, o que acontece na verdade é essa convergência do que eles querem com um ambiente muito favorável que é o online e que também hoje, de um ponto de vista muito fácil, a oportunidade de negócio mais madura é o comércio eletrônico, né? Você não vai encontrar um novo Facebook ou um novo Google ali na esquina ou comprando software. Mas com certeza o varejo eletrônico inovando na relação entre ele e o consumidor é uma coisa que é mais fácil entrar, é mais fácil exercer a sua criatividade
e com grande possibilidade de sucesso. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente encerrar essa edição, quero pedir 2 favores ao Renê. Primeiro é para ele falar para a gente o que é a formação como administrador. O Renê é formado em administração pela USP, se eu não estou enganada. Queria saber o que o curso de administração lhe proporcionou para você transitar tão facilmente nesses 2 mundos, né? O mundo financeiro e agora no mundo do e-commerce. E ao final da sua resposta, dá dicas para os seus colegas gestores, administradores que estão querendo empreender no mundo do e-commerce. Primeiro fala para a gente o que a formação como administrador lhe ajudou na sua trajetória. A característica do curso de administração, ela felizmente, ela é muito eclética. Então, a gente tem acesso a conteúdo e a gente é muito ensinado a transitar pelos mais diversos setores de atuação do mercado, ou seja, do financeiro ao RH, ao marketing, inovação, a questão de custos e alocação de recursos, enfim. Eu acho que assim, há uma grande base muito sólida que o curso de administração propõe para o aluno e que realmente ele capacita, né, o básico a ser entendido dentro da sua trajetória profissional. Mas, como tudo, né, a educação é apenas a base. É necessário que, na verdade, haja um esforço muito grande, uma aplicação muito grande do formando em conseguir, na verdade, usar essas sementes que foram dadas e catalisar com a experiência para que esses frutos consigam empurrá-lo para voos mais altos. Então, na verdade, o que acontece? A base é importante, mas assim, o que eu diria é que a sua história e a sua carreira, na verdade, juntando com essa formação é que vai dar as condições para que você consiga ser um profissional de sucesso. E agora a dica para aquele gestor, administrador que quer ingressar no e-commerce. O primeiro passo, vamos lá, o primeiro passo, acho que é a dica básica. O primeiro passo é, você não sabe tudo. Eu acho que isso acontece menos com gestores do que com donos de negócio. O dono do negócio, até porque ele criou e tudo mais, a gente acaba entrando numa armadilha de que, olha, tudo funcionou tão bem até agora, então vai funcionar muito bem daqui para frente, mesmo que seja no online. É necessário ter a humildade de fazer as perguntas e escutar as pessoas, porque é um mundo novo. Não apenas no e-commerce, mas acho que em qualquer setor, em qualquer nova aventura que você se dispõe a fazer. Por exemplo, se você é do setor de malas, bolsas e tudo mais, se você for pensar em abrir uma pizzaria, você não ia perguntar para alguém como é ter uma pizzaria, como é o mercado. A mesma coisa do e-commerce. Como o e-commerce, na verdade, está vendendo a mesma coisa que ele tende a pensar que, não, disso eu entendo, é só colocar na internet. E aí acaba virando uma profecia autorrealizável, sabe? A pessoa fala assim, acaba não dando certo e fala assim, a internet não presta. É necessário ter a humildade de entender que, assim, apesar da experiência, né, profissional que, né, todos os colegas aqui estão e têm acesso, você sempre vai ter alguém que sabe mais que você em todo lugar que você vai. E é necessário reconhecer essa limitação para aprender e para reduzir a probabilidade da erro. Bom, com essa dica a gente encerra essa edição do CRA Entrevista. Renê, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Bom, e obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Também deixe um comentário pra gente saber o que é que você está achando do nosso trabalho, tá bom? Até a próxima!